Valendo! Olá, queridos estudantes, queridos professores da rede do Estado, professores do município, professores pesquisadores, professores formadores. Sejam muito bem-vindos àquela aula que faz assim, que crava o número 10. É a videoaula número 10 do programa Residência Pedagógica, programa aí que obedece a um círculo de edital da CAPES, que o IFRN aprovou e com muito esmero vem desenvolvendo as práticas programadas e previstas lá no edital. E é com muita satisfação que hoje nós recebemos aqui, abre para a minha câmera, direção, 2 professores, colegas de trabalho do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vai abrindo, tchan, tchan. É com muita satisfação e alegria que eu apresento para vocês os professores que serão colaboradores da nossa videoaula de hoje, aula número 10, não podia ser diferente, não é? E olhando aqui de lado, primeiro peço licença aqui à minha amiga, mas eu vou primeiro apresentar o cavalheiro, né, o professor Márcio Azevedo. Ele que, além de professor e pesquisador, professor das licenciaturas e do programa de pós-graduação acadêmico do IFRN, ele também exerce a função de pró-reitor de pesquisa. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao programa Residência Pedagógica, no formato do curso de formação continuada. Para a gente é uma alegria muito grande. Sabe por que eu estou destacando aqui a questão da função da Pró-Reitoria de Pesquisa? Porque para o nosso programa já foi dado aquele alô carinhoso por parte do Pró-Reitor de Ensino, professor Agamenon, que é quem salvaguarda o programa, assim como do nosso reitor, professor Willis, que já falou para a gente aqui, inclusive deixou um recado muito bem dado sobre o PDI, que era para todo mundo participar lá na plataforma virtual, né, do IF. E hoje a gente recebe o Pró-Reitor de Pesquisa e já tem uma surpresa, hein? Quando a gente chamar aí a participação dos nossos queridos alunos e dos professores preceptores, vem mais alguém da reitoria para deixar aquele abraço carinhoso para os participantes do nosso ciclo de formação continuada. Também aqui ao meu lado a professora Clarissa, ela sim, professora de didática, professora do IFRN, Campus Canguaretama. Fica aqui a nossa gratidão ao campus pela cedência da professora para que ela possa estar aqui dialogando com a gente sobre conceitos estruturantes da formação do professor. O tema de hoje é a avaliação em 2 perspectivas, é a avaliação na perspectiva das políticas públicas, e aí o professor Márcio Adriano vai falar para a gente, e na sequência a professora Clarissa vai dialogar sobre a avaliação na perspectiva da didática, na perspectiva do trabalho do professor da gestão de sala de aula. A aula de hoje promete, eu não tenho dúvida disso. Vou aqui abrir os microfones para que os nossos convidados saúdem todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, e na sequência a gente vai chamar a multidão que está em casa, que está no chão das escolas, botando a mão na massa, fazendo residência pedagógica acontecer, para que a gente sinta a energia boa de vocês. Vai com tudo, Marcinho. Eu quero saudar a todos vocês que estão participando de mais essa aula, a 10ª aula, estudantes de graduação e que hoje estão fazendo parte do Residência Pedagógica, do PIBID, profissionais da educação básica, saudar a colega professora Andresa, a colega professora Clarissa, e como se diz lá em Jardim de Piranhas, é uma iniciativa que atira no que vê, para acertar no que não vê, porque os programas que antecederam este estão sendo recorde de audiência. E é um processo formativo e uma grande contribuição para a educação básica, para a educação superior. Já pensou o IFRN saindo lá da edificação e invadindo a casa das pessoas? Aquela hashtag que todo mundo agora posta com tudo, que é a hashtag IFRN Mania, chegando de vez na casa de todo mundo, no telefone, no portátil, indo com a gente em toda a mobilidade. Isso é um sonho, é verdade, professor Márcio, você tem razão, viu? Clarissa? Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um imenso prazer estar aqui, né? Agradeço desde já o convite, a professora Andresa, que é amiga, parceira de outros trabalhos, o professor Márcio também, né, amigo e parceiro de trabalho. Para mim é um imenso prazer estar falando para residentes pedagógicos, para pibidianos, né? Fui professora, orientadora e coordenadora do PIBID durante algum tempo, né? E para mim foi um momento de muito crescimento, né, de aprendizagem para mim como professora e de crescimento conjunto com os estudantes. E aí eu penso que esses programas têm um papel importantíssimo nas escolas e para a formação dos licenciados. Então, tenho certeza que vai ser um momento rico de aprendizado na tarde de hoje. Muito bem lembrado, professora Clarissa. Gente, o PIBID não seria o PIBID e IFRN não seria o PIBID e IFRN se não fosse a grande colaboração da professora Clarissa. Ela participou juntamente comigo da implantação, desde o edital 2009,
que a gente trabalhou ali juntinhos, conectadas, fazendo acontecer a formação inicial do edital do PIBID. Olha só, de 2009, trabalhamos juntas até 2014, 2015. Foi assim um tempo de imersão muito grande de nossas vidas junto a esse programa, fruto de um edital tão estruturante que fez tão bem a formação inicial do nosso professor. Clarissa, muito obrigada por tudo que você fez. E é por isso, por essa história vinculada a esses editais, a esses programas, que você sempre vai estar conosco. Não vai ficar aqui não, viu? Isso aí já é promessa, e eu preciso que o convite verdadeiramente seja acatado, porque se não for a gente lhe puxa de todo jeito. Bom, vamos agora sentir a energia boa de quem está do outro lado. Olha aí a professora Régia, esse abraço aí, esse alô vem diretamente da Pró-Reitoria de Extensão. Essa era a surpresa boa que a gente estava guardando para vocês. Bom, professora Régia, valeu aí. Agora a gente fechou, não é? Triangulou ensino, pesquisa e extensão, do jeito que o PIBID e o Programa de Residência Pedagógica gostam. Vejam aí que nós estamos no trabalho conjunto com os nossos gestores, com todas as pró-reitorias e com a reitoria também, né? O reitor que já falou aqui pra gente. Fica aí a orientação de que estão abertas até domingo dessa semana, vai estar aberto o processo seletivo para o mestrado acadêmico do IFRN. Então, vocês aí que estão no 7º e no 8º período, ou então os professores preceptores, os professores de rede que estão nos assistindo, fica aí a dica para que vocês dêem uma olhadinha lá no site do PPGP sobre essa oferta aí. São 20 vagas, eu tenho 2 vagas, Márcio tem 2 vagas, e a gente vai se encontrando aí por esses muros da verticalização acadêmica. Solta agora a foto dos nossos fofuchos e fofuchas. Olha aí a galerinha em situação do laboratório. Vai passando, direção, que o tempo está correndo. Agora aí sim, Campus Ipanguaçu, licenciatura em informática, vai passando, ó, você percebe que a diferença, viu, Clarissa, em relação ao PIBID, é que os meninos de residência já estão em sala de aula. Olha essa carinha gostosa aí do professor Marcos, Ipanguaçu também, olha, Ipanguaçu faz o coração da gente bater mais forte. Ô campus pra eu amar, viu? Eu percebo a presença do professor Geraldo da Física, certamente aí é residência pedagógica de Informática, Campus Zona Norte. Olha que delícia aí os estudantes em situação de círculo, talvez em uma circunstância de sala de aula invertida. Percebo uma tabela periódica ali ao fundo, devem estar estudando Química. E vai passando, olha que delícia aí, ó, os estudantes em situação de escola pública estadual, desenvolvendo uma oficina de Química. Penso, inclusive, que aí não seja residência pedagógica, seja PIBID, em que o professor não pode ter cátedra, e aí eles estão fazendo a oficina, aí é residência, porque a gente percebe pela farda dos meninos, quando é IF é porque é preceptoria, é residência pedagógica. Vai passando o laboratório de informática. Vejam a diversidade de ambientes de aprendizagem que esses programas botam esses meninos para estudar. Direção aquele videozinho do processo químico no final, beleza. Então, no final a gente encerra com o videozinho lá da experiência dos meninos do PIBID e FRN. A gente fica por aqui com vocês agora, o vídeo aula que a gente já conversou demais. Beijo. Professor Márcio, com você. Então, o tema de hoje é muito importante, professora Andresa, professora Clarissa. E eu vou fazer uma fala introdutória de forma mais geral sobre avaliação a partir de alguns tipos de avaliação ou modalidades de avaliação, e imediatamente a professora Clarissa vai ocupar a maior parte do tempo com um foco da avaliação que é caro e que é indispensável para o processo educativo, que é a avaliação da aprendizagem. Então, para introduzir, como vocês podem observar no slide que está exposto, a avaliação ela tem 4 modalidades. A avaliação ela pode ser concebida ou definida como avaliação como pesquisa científica ou avaliação de políticas públicas. A avaliação também ela pode ser institucional, interna e externa. Então, nós temos, por exemplo, o PISA, que é tão conhecido internacionalmente, que enfoca na aprendizagem voltada à língua portuguesa e à matemática. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma avaliação de cunho institucional, sistêmico, que é organizada por órgãos superiores e que se estende a todas as
as instituições, no caso do ensino médio, e que hoje é indispensável para o ingresso na educação superior. Eu vou pedir à produção, muito bem, que já voltou, e nós temos ainda a avaliação político-pedagógica ou curricular, a avaliação do currículo e, por fim, a avaliação da aprendizagem, que é aquela mais voltada, de fato, ao chamado chão da escola. Então, eu vou rapidamente focar. A avaliação de políticas públicas, ela adota uma metodologia científica e ela pode ser avaliação de processo, avaliação de impactos, avaliação de resultados, avaliação de efeitos. E é muito importante, e é mais importante ainda dizer que no Brasil, historicamente, as políticas públicas são muito pouco avaliadas. Nós trabalhamos, alguns autores trabalham com a ideia de fases da política pública, etapas da política pública. Eu, particularmente, na minha tese de doutorado, trabalhei com a ideia de ciclo da política, com base num autor conhecido como Klaus Frey. E nós vimos na produção da nossa tese de doutorado, avaliando um programa voltado à educação básica, às escolas do campo, organizadas com turmas multisseriadas, que é o programa Escola Ativa, que esse programa foi implementado em 1998 e ele só veio ser avaliado por interesse do Ministério da Educação, que contratou a Universidade Federal do Pará. Diga-se de passagem que esses resultados não foram publicizados, foi uma avaliação de interesse interno do Ministério da Educação e pouco tempo depois de realizar esta avaliação, o programa foi extinto. Então, infelizmente, o que dois autores conhecidos como Prisma e Vidalvis chamam de aborto das políticas. Muitas vezes, esse ciclo que inicia com a agenda da política, que passa pela formulação da política, que passa pela execução ou implementação da política, ele aborta antes de se chegar na última etapa, que é a avaliação. Então, a avaliação de políticas públicas é importante, é um tema que inclusive tem sido interesse e objeto científico do programa de pós-graduação em educação profissional. A professora Andresa, que aqui está, e outros colegas já orientaram vários trabalhos que avaliam o PIBID, por exemplo. Então, para você que faz parte do Residência Pedagógica, que hoje está numa iniciação à docência, já fica a dica para que no futuro você possa vislumbrar aí, quem sabe, um objeto de mestrado ou de doutorado que se preocupe com residência pedagógica. Verdade, professor. E o objetivo da formação continuada é exatamente esse, é entrelaçar o tempo todo conceitos do campo do ensino, da pesquisa e da extensão, para que a gente possa exatamente estar desenvolvendo potenciais nessas direções múltiplas, não é? Então, sempre a gente solicita que a sua fala vá mesmo destacando a colaboração dos conceitos que você está dialogando hoje para a formação científica dos nossos estudantes, porque o objetivo é que eles façam com que essas ideias apareçam nos seus TCCs, nos seus relatórios e nas suas verticalizações acadêmicas. Então, para encerrar, eu diria que ficam aqui algumas perguntas que a gente pode colocar debaixo do travesseiro quem dorme de cama, ou então na rede, debaixo da rede, cuidado para o cachorro não levar, ou o gato. O programa Residência Pedagógica, o programa que eu participo, que você participa, ele está sendo avaliado, ele será avaliado, o Ministério da Educação vai avaliar o Residência Pedagógica, haverá interesse acadêmico-científico sobre o Residência Pedagógica para avaliação, o IFRN vai avaliar o Residência Pedagógica, os profissionais envolvidos estão preocupados com a avaliação, e você que está participando como estudante, você faz a autoavaliação no Residência Pedagógica? Então são questões importantes e que certamente serão amadurecidas no transcorrer da formação acadêmica de cada um de vocês, mas também no âmbito do programa. Falou e disse professor Márcio, o bloco 01 da aula de hoje está concluído, portanto vai agora do dever de casa, hein? Eles precisam produzir um relatório em que, para cada videoaula dessa, eles coloquem uma síntese, algumas ideias, alguns pensamentos sobre a tempestade de ideias, né, que
o encontro provocou. E para o professor, para a fala do professor Márcio Adriano, a gente propõe aqui a seguinte provocação como dever de casa. Como compreender os sentidos e os desafios da política, das políticas para a educação pública? Então, repetindo, avaliação de políticas, como compreender os sentidos e os desafios das políticas para a educação pública, podendo também o direcionamento da chave de resposta ser conduzido a partir das provocações que o próprio professor optou por concluir a sua fala. Com vocês agora, a professora Clarissa, que vai chamar o objeto avaliação para dentro da escola, para dentro da sala de aula, como ferramenta de trabalho do professor. Boa tarde novamente. Vamos para a avaliação da aprendizagem, então. Vou pedir para a produção colocar os slides, tá? E aí a gente anunciou como tema avaliação de aprendizagem, quais os segredos existentes entre avaliação e aprendizagem. Esse título tá grandão, mas o foco, né, é justamente na relação entre aprendizagem e avaliação. Vocês vão ver que a gente vai partir, inclusive, da própria discussão de aprendizagem, tá? Eu organizei o momento em duas partes. No primeiro, eu vou situar o que eu estou chamando de avaliação e o que eu estou chamando de aprendizagem, que sentidos são atribuídos a esses dois marcos teóricos. E no segundo momento, que é o foco da aula, quais são as relações entre aprendizagem e avaliação a partir dos diferentes tipos de conteúdo. Então a gente vai usar uma tipologia de conteúdos, 4 tipos de conteúdos, e para cada um deles existem 4 formas de aprender diferentes e, consequentemente, 4 formas de avaliar são possíveis. E é em cima desses procedimentos, esses possíveis procedimentos de avaliação que a gente vai exercitando um pouco a reflexão. Pode passar, produção? Para orientar o nosso olhar na aula, peço que vocês acompanhem a aula direcionando a atenção para a sua área específica de conhecimento. Então, quem é da física, na física, matemática, biologia, as demais áreas que vocês ocupam no Residência Pedagógica, no PIBID, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, que é justamente o alunado, né, que vocês devem estar justamente aí em atuação por ser a área de habilitação, os níveis de ensino de habilitação de vocês, tá? Isso aí faz com que a gente pense já dentro da sala de aula, com o foco já na sala de aula. Isso é muito importante para que a gente possa ir exercitando a reflexão acerca dos procedimentos de avaliação e dos tipos de conteúdo que a gente vai trazer aqui na aula, ok? E aí, para situar o que eu estou chamando de aprendizagem, eu estou falando aí de uma perspectiva construtivista de aprendizagem. E aí, a partir dessa perspectiva, a nossa estrutura cognitiva ela é constituída por uma rede de esquemas de conhecimento, que, aí entre aspas, ampliamos gradativamente de forma ativa. Isso significa dizer que todo conhecimento, todo conteúdo novo de aprendizagem, ele entra na nossa estrutura, né, mental, na nossa rede de conhecimentos e se incorpora a essas redes que a gente já possui ou esquemas de conhecimento se relacionando com cada um desses esquemas que a gente já tem. Ou seja, o que a gente vai aprender de novo, ele se soma, e não no sentido unicamente de se justapõe, mas ele se incorpora, alterando inclusive as redes que a gente já tem. Então, os esquemas de conhecimento que a gente tem se alteram, vão se modificando, sendo revisados, à medida que o novo vai sendo incorporado na nossa estrutura de conhecimento. E isso faz, na medida em que a gente vai fazendo isso, esses esquemas eles vão se tornando mais ricos e mais complexos, e aí a gente vai produzindo uma aprendizagem significativa. Para dar um exemplo, à medida que eu estou falando sobre esse conceito de aprendizagem, muitos de vocês, a depender do que vocês tenham de conhecimentos prévios acerca da aprendizagem, estão fazendo relação com o que vocês já têm aí construído mentalmente. Então, quem já cursou Psicologia da Educação está entendendo o que eu estou falando a partir de Psicologia da Aprendizagem, está fazendo talvez ligação com os conhecimentos, a construção dos conhecimentos a partir do marco piagetiano. Alguns que não cursaram Psicologia da Educação, que não tem esse estudo teórico ainda da aprendizagem, estão fazendo relação com o que entendem de aprendizagem no nosso dia a dia, já que é um tema que a gente usa na nossa vida e não só na nossa escola. E aí cada um constrói um sentido diferente para o que está sendo aprendido. E é dessa forma que a perspectiva construtivista explica o nosso processo de aprendizagem. E é a partir dela que eu estou falando. No marco avaliação, a gente se situa aí a partir da avaliação
mediadora, ali em vermelhinho, ou a avaliação formativa. E eu trago aí os teóricos, a Jussara Hoffmann, o Zabala, né, para definir um ou outro tipo, mas que eles consensuam no tipo, eles diferem na nomenclatura que eles utilizam, mas eles consensuam no sentido que atribuem, que diz que a avaliação ela deve mediar a aprendizagem, ou seja, ela deve ser um instrumento que ajude a gente a aprender. E aí a gente pode pensar, bom, mas a avaliação na escola faz isso? Bom, é o que deveria. Né? E pra gente, às vezes, causa um estranhamento, falar assim, ajudar para aprender, parece que a avaliação quer muito mais medir, me classificar como bom aluno ou mau aluno, um aluno que vai passar ou que não vai. Bom, o que a gente defende é que, pedagogicamente, a avaliação ela tem esse sentido. E a gente, como professor, justamente deve ir em busca disso. Quando a gente está falando de avaliação formativa, né, como o Zabala chama, é justamente no sentido de ela deve ajudar no nosso processo de formação. Por isso que ele coloca que ela deve estar a serviço da formação. A Jussara Hoffmann tem uma expressão que ela costuma muito usar, que é assim, ela diz, olha, a avaliação ela indica as setas do caminho, por onde a gente vai seguindo. Por isso que ela deve ser feita ao longo de todo o processo de aprendizagem, e não só lá no final. E aí o Antônio Zabala, ele coloca aí os momentos de avaliação e ele chama a avaliação inicial, a avaliação reguladora e a avaliação final integradora como esses momentos, né? No momento de avaliação inicial, a gente vê o que os estudantes conhecem acerca daqueles conteúdos que estão sendo aprendidos. Na avaliação reguladora, justamente durante o processo, continuamente, a gente vai regulando, usando instrumentos avaliativos para, na ajuda da aprendizagem, regular aquela aprendizagem. E a final, que alguns autores colocam como somativa ou cumulativa, justamente o momento em que a gente vai encontrar os resultados, tá? Mas durante todo o processo conta. Bom, aí nesse quadrinho, a gente já entra na segunda parte, que é justamente a aprendizagem e avaliação dos diferentes tipos de conteúdo. Na coluna aí da esquerda, a gente tem os 4 tipos de conteúdo, de acordo com essa tipologia do Zabala. E por que eles são importantes assim para a gente, como professores ou como futuros professores? Porque ele diz que, o Zabala fala que a partir de cada um dos 4 tipos de conteúdo, tem tipos de aprendizagem específicos, o que, consequentemente, traz formas de ensino mais apropriadas para essa forma de aprender e, por consequência, também formas de avaliação que são melhores para um ou para outro tipo. Cada um dos tipos de conteúdo, na verdade, eles se relacionam também. A gente não pode dizer que um conteúdo é estritamente factual, que o outro é estritamente procedimental ou que o outro é somente conceitual. Eles têm componentes ou dimensões de cada um dos tipos imbricados uns nos outros. Mas essa é uma classificação que ajuda a gente a pensar para que a gente planeje melhor nossas aulas, tá? E aí a gente planeja e vai em cima das nossas especificidades. Pode passar, produção? Aí a gente entra no primeiro, que são os conteúdos factuais. Lá em cima eu estou colocando logo, né, no primeiro marcador, que os conteúdos factuais estão diretamente associados aos conteúdos conceituais. Grosso modo, a gente pode dizer que os conteúdos factuais referem-se ao nome das coisas, ou aos dados, certo? Ou aos fatos. E os conteúdos conceituais referem-se à coisa propriamente em si, tá? Então, o conteúdo factual é o nome daquilo e o conteúdo conceitual é a coisa em si, tá? Estou chamando grosseiramente de coisa, mas justamente aquele conteúdo ou aquele objeto de conhecimento. E aí eu vou dar os exemplos que vai ficando mais claro, tá? Pode voltar por favor? Quando eu já dou os exemplos ali, prestar atenção nos negritos, os slides eles têm mais coisas do que eu vou me deter, mas aí o material vai ficar e aqui é importante que vocês consultem, porque aqui a gente está dando uma visão panorâmica, tá? Dentro dos exemplos, por exemplo, nos negritos, vocês veem ali datas e fatos na área de história, são considerados, os símbolos e códigos na área de física, por exemplo. Então a gente pode entender como exemplo, aí dentro da área de história, a Revolução Francesa e a data que ela ocorreu. Esses exemplos são considerados conteúdos factuais. Ali na área de física, por exemplo, nos códigos e símbolos, quando a gente tem força é igual a massa vezes aceleração, F é igual a M vezes o A, o M, saber que o M é a massa, que o A é de aceleração, que o F é de força, diz respeito a uma aprendizagem importante, que é daquele código,
pelo qual a física se expressa, e é importante que a gente conheça e a gente consegue se relacionar com o conhecimento físico através desses elementos representativos, certo? E aí, a gente pode dizer que alguém aprendeu um conteúdo factual quando ele consegue expressar, mais ou menos de forma literal, aquele conteúdo. Quando ele consegue reconhecer na F é igual a ma da física, que o F se refere à força e que aquele Azinho é de aceleração, por exemplo. Não precisa ainda, nesse momento, como factual, entender exatamente o que significa a relação entre as três grandezas. O que significa, o que é propriamente o conceito de aceleração, porque esse conceito justamente faz parte do que a gente está chamando de conteúdo conceitual. E ali, se a gente voltar no slide, a gente vê que tem um bonequinho dormindo, né? E aí eu quis fazer somente uma relação com essa aprendizagem, às vezes ela é meio chata, porque ela, justamente a gente aprende utilizando a memória, a memorização. Então, a gente pode dizer que ela é uma aprendizagem que ela não requer muito, não quer muita profundidade no aprendizado, porque ela é mais fácil, porque ela recorre mais à memória. E aí, com isso também, ela é mais facilmente esquecida. Então, se a gente não usa, por exemplo, os códigos que eu estava olhando, que eu estava mencionando, os símbolos, a gente vai esquecendo com o tempo, as datas na história, mas são conteúdos importantes, mas a dica é justamente que eles sejam ensinados, e aí pode passar a produção, juntando-se ao que significa, aos significados deles, certo? Que são justamente os conteúdos conceituais. E aí eu coloco ali como se ensina e como se avalia, nesse sentido. Como professor, a gente precisa favorecer as tarefas de memorização nesse processo de uso desses códigos, desses nomes, dessas datas, mas como é que a gente faz isso para uma aprendizagem mais efetiva? Justamente quando a gente associa eles aos seus conceitos. E aí tem nessa foto de cima um exemplo da tabela periódica, na verdade dos elementos recortados da tabela periódica, onde ali no canto direito tem o carbono, né, e tem uma caixinha de grafite, aí tem justamente a associação daquele elemento químico com um objeto do dia a dia que possui aquele elemento, tá? Nas formas de avaliar, a gente pode recorrer a formas simples, sejam as provas escritas simples, com questões objetivas ou questões discursivas, mas unicamente quando ele consegue reproduzir o que é aquele conteúdo. Pode passar e a gente entra no segundo. E aí eu já dei algumas pistas em relação a ele, né? Só que esses conteúdos, aí eu já começo dizendo que eles, por serem termos abstratos, eles têm uma aprendizagem mais difícil, né? E aí eles, de fato, levam mais tempo para que a gente consiga aprender, e aí, consequentemente, a gente não pode se aperrear tanto quanto os alunos levam, às vezes, anos, para, poxa, lá no final do terceiro ano do ensino médio, ele fala, átomo é isso? Poxa, eu entendi átomo como uma outra coisa. Ou como o próprio conceito de, tem ali na área de geografia de cidade, né? Se a gente pensar, o que é uma cidade? E a gente fala cidade, usa no nosso cotidiano, mas quando a gente junta com outros conceitos próximos, como município, como distrito, como vila, será que a gente sabe exatamente o que são esses conceitos com exatidão e com precisão? Justamente porque os conceitos eles precisam ter características necessárias e suficientes para que eles sejam eles e não outros. Então, o que diferencia uma cidade de um distrito, por exemplo? O que é a força na física, né? O peso é uma força, como é que isso se relaciona com outra variável que às vezes na cabeça dos alunos elas estão muito próximas, tá? Pode voltar a produção para o slide. E aí eu coloquei ali alguns exemplos, por exemplo, os princípios também estão dentro desses conteúdos conceituais. Eu destaquei ali em negrito o princípio de Arquimedes, por exemplo. Né? Eu mesmo não saberia dizer, né, verbalmente o que é o princípio de Arquimedes. Por não ser uma área que eu cotidianamente uso, a minha aprendizagem certamente não foi tão significativa quanto de eu
eu tenho algumas coisas nos meus esquemas de conhecimento, como eu vinha falando, né? Princípio de Arquimedes, eu sei que tem a ver com o objeto, quando ele submerge no líquido, o que acontece ali, quando alguma coisa entra dentro de líquido, que a água sobe, o que acontece? Aí eu tenho nos meus esquemas de conhecimento que tem a ver com densidade, com empuxo, mas eu não sei explicar o princípio de Arquimedes. Isso justamente refere-se a um grau da minha aprendizagem em relação a esse conteúdo, tá? Pode voltar à produção. E aí, como ele é um conceito mais difícil, o aluno mostra que aprendeu justamente, tem duas coisas que fazem com que a gente veja que os alunos estão aprendendo. Quando ele consegue usar aquele conceito para explicar determinado fenômeno, por exemplo, quando está explicando justamente um fenômeno onde, nesse exemplo mesmo que eu dei, de algum objeto, né, quando submerge no líquido, ele consegue, ou ele explica o princípio todo de Arquimedes, ou ele usa conceito de densidade, por exemplo, dentro dessa explicação. Então, quando ele usa o conceito para explicar um fenômeno físico, um fato. E o outro é quando ele reconhece um conceito numa determinada situação. Por isso, que aí a gente já enuncia que essa é uma aprendizagem que é mais complexa, pode passar a produção. E aí a gente vê no próximo slide que para ensiná-los é importante que a gente use situações onde eles vão também usar os conceitos. Definir os conceitos oralmente ou verbalmente não basta, não é suficiente para ensinar esse conceito. E às vezes a gente, como professor, se angustia muito e fala assim, poxa, faz muito tempo que eu estou explicando para ele aqui o que é um circuito em série, um circuito em paralelo, e ele não sabe diferenciar os dois, porque justamente está dentro dessa gama de conteúdos que são mais complexos. Pode voltar para o slide, produção. Tem aí dentro de um exemplo de ensino, justamente uma situação de uma oficina aí de física, de construção e lançamento de um foguete. Então aí é uma oportunidade pedagógica, né, justamente do ensino de conceitos relacionados a movimento oblíquo, a trajetória, a força-peso, ao alcance, enfim. E para avaliar? Como é que a gente faz para avaliar esse tipo de conteúdo? E aí eu coloquei duas situações também ali dentro das figuras, que a gente precisa também avaliar quando eles estão em uso, tá? Eu coloquei um lembrete que nas provas escritas, cuidado com as questões que pedem definições, porque elas podem ter sido unicamente memorizadas. Então, quando a gente vai perguntar no conceito de cidade, por exemplo, ele dá um conceito certinho, igualzinho ao livro, talvez ele ainda não compreenda aquele conceito, o diferenciando de distrito, para usar o exemplo que a gente estava colocando, né? E aí, nessa tentativa de avaliar melhor esse tipo de conteúdo, a gente tem ali a foto de um júri simulado. No júri simulado, aí tem uma das coisas que tem escrito no quadro, nesse júri simulado, os alunos iriam defender, por exemplo, um grupo ia defender e o outro iria se opor, por exemplo, e trazer argumentos para isso, para o casamento gay. É um exemplo. Dentro do casamento gay, nessa hora que ele está construindo sua argumentação, ele se utiliza, por exemplo, de conteúdos que estão dentro do campo das ciências humanas, e por isso dentro da sociologia, né? E assim por diante, conteúdos de filosofia relacionados à ética, enfim, tá? Isso vale para qualquer área de conhecimento. Trouxe também ali embaixo a figura da avaliação escrita, porque na própria avaliação escrita a gente pode recorrer a situações onde a gente enuncie que peça que os alunos utilizem aqueles conceitos dentro de uma descrição e uma explicação daquele uso. Vamos para o próximo tipo de conteúdo, que é o conteúdo procedimental. Vou passar um pouquinho mais rápido agora, tá? Porque o nosso tempo está estourando. Bom, dentro dos conteúdos procedimentais, a gente está no campo do fazer. E aí, por que a gente coloca como conteúdos importantes para a aprendizagem dos alunos? Porque dentro de todas as áreas, os fazeres são importantes. Então, é importante que a gente pense, eu como professor, sou um professor da área de linguagem, sou um professor da área de educação física, da área de linguagem também. Que tipos de fazeres são importantes para a minha área e que eu preciso também utilizar e trabalhar com meus alunos em sala de aula? E quando a gente volta para os slides, nos exemplos, eu coloquei dois exemplos diferentes nos negritos. Calcular e saltar, tá? A gente pode dizer, poxa, mas saltar pode ser um conteúdo de ensino? A gente já sabe saltar hoje em dia, então a gente pensa que isso é uma banalidade, né? Mas para dentro do espaço da educação física, com crianças menores, certamente saltar é ensinado também. Então, se ele é passível de ensino no ambiente escolar, ele é um conteúdo de ensino.
E aí eu coloquei ali um outro que tem um componente mais cognitivo do que motor, como é o caso do saltar, que é o calcular. E aí o cálculo é uma estratégia, um fazer do campo matemático, do campo físico, por exemplo, do químico, que a gente usa muito, né? E que aí isso é importante que a gente utilize também dentro das nossas salas de aula como professores. E aí, no como se aprende, a gente tem alguns princípios gerais, que são 4, mas que o mais importante deles é o fazer. Se aprende a fazer algo fazendo. Como é que a gente aprende a andar quando a gente é pequenininho? Andando. A gente não aprende a andar somente escutando a nossa mãe dizer assim, olha, anda, você põe um pé para frente, depois você põe o outro. E assim a gente fala muito que os alunos não conseguem, esse aluno nessa idade, ele não consegue ainda construir um gráfico em pizza. Bom, ensina para ele e exercita com ele o gráfico, a construção do gráfico em pizza. Essa é uma aprendizagem no campo do fazer, que muitas vezes a gente vê o gráfico em pizza e até numa coisa posterior, né, interpretar não faz com que a gente consiga construir. Então esse fazer precisa ser exercitado. Pode voltar para o slide, produção, pode passar. E aí, dentro desse fazer exercitado, a gente também estava ainda no slide anterior, que era ele reflete sobre aquela ação, né? E aí ele vai tirando também conclusões e ajustando ali os fazeres dentro daquele tipo de procedimentos. E aí, por exemplo, aí nos exemplos de estratégias didáticas, aí eu trouxe ali o circuito em série. Né? Eu coloquei a montagem de circuitos elétricos. Né? A montagem de circuitos elétricos faz com que, esse é um aprendizado importante para a tua área de física, é importante para a tua área, na área técnica de eletrotécnica, ele precisa fazer isso. Ver o professor fazendo não é suficiente. E aí, na estratégia de avaliação, ali embaixo tem também, ele montou uma sala e ali embaixo ele pegou e você colocou como uma estratégia avaliativa a montagem de um circuito elétrico simples, que é o caso ali de embaixo, que ele precisou acender só uma lâmpadazinha e usando mesmo instrumentos da sala de aula, mais baratos. Né? E isso pode ser uma estratégia de avaliação, um procedimento avaliativo, sim. Posso dar nota para isso? Sim. E aí quando você vai diversificando os seus instrumentos, os seus procedimentos, você justamente está incidindo nos fazeres mais específicos, tá? Vamos passar para o próximo tipo, que é o último, são os conteúdos atitudinais. E aí dentro desse campo dos atitudinais estão os valores, as atitudes e as normas. E aí vou chamar a atenção aí dentro dos exemplos para o que eu coloquei ali em negrito, né? Debater ideias de forma sadia, um exemplo de atitude, né? Quando é que a gente mostra que aprendeu uma atitude? Quando a gente tem um comportamento mais ou menos estável daquele tipo de conduta, né? Então, debater de forma sadia. O aluno começa a debater de forma sadia num grupo de discussão na sala, ele se exalta muito e ele agride verbalmente os seus colegas porque eles foram contra seu posicionamento. No outro dia ele tem um outro tipo de atitude de respeito mais. E aí se ele vai construindo dentro dessa forma dele de argumentar e dele debater com os colegas essa atitude de respeito, ele está construindo justamente essa aprendizagem dentro do campo atitudinal do debate aí eu chamei de debate sadio de ideias. E é muito importante que a gente pense nisso, né? Não só para as nossas áreas de humanas, mas para qualquer área. A discussão é um aprendizado também que a gente faz na escola e quando a gente olha para os dias de hoje, por exemplo, no campo das discussões políticas, nas redes sociais ou ao vivo, que a gente tem tanta discussão de ideias com agressividade, com desrespeito às ideias dos outros, a gente pensa que esse é um aprendizado muito importante para a escola. E aí, quando é que a gente vê que esse aprendizado ele vai se consolidando? Ela é uma aprendizagem complexa que envolve os modelos de ação, o que os alunos veem, a reflexão sobre esses modelos, como eles veem, e a análise das normas e das próprias atitudes deles. Pode passar a produção. E aí, por isso, para o ensino, a gente também precisa que eles exercitem esses fazeres no campo daquelas atitudes. Aí eu coloquei o exemplo que eu acabei de dar em relação à discussão. Ali na outra foto tem um exemplo no campo das ciências naturais, os alunos reutilizando os óleos de fritura, e fazendo isso ali, ajudando as pessoas a fazer também na sua comunidade.
E para avaliação, essa é uma avaliação que ela é mais difícil, né? Porque a gente precisa observar sistematicamente as opiniões e as atuações dos nossos alunos. Mas as atividades escritas, por isso ali a pessoa, né, com o lápis na mão, o aluno, ela não está descartada, porque eles podem descrever como eles se comportariam, né? Tem limitações, mas eles podem descrever como eles se comportariam, ou você colocar situações onde os alunos são levados a mostrar ou demonstrar esse tipo de conteúdo de acordo com a sua própria maneira de si, tá? Pode passar a produção. E para encerrar o diálogo, eu coloco ali que dentro desses diferentes tipos, né, de conteúdos, a avaliação ela precisa sempre estar mediana. Então, quando eu estou falando que a gente vai colocando o aluno para montar um circuito elétrico, mostrando para ele, ele vai vendo onde que ele está errando, o que ele está acertando e o que ele já conseguiu. Isso a gente está dando para ele justamente as setas do caminho. A gente está usando a avaliação nessa perspectiva mediadora. Pode voltar? E aí, com isso, a gente considera que a gente dá a aprendizagem nas mãos dos alunos, né, sendo reguladas por eles. E aí, dentro desse processo, a gente também tem a autoavaliação como muito importante para que eles entendam como eles estão aprendendo a partir dos seus próprios pontos de vista. E aí, para finalizar, e talvez o mais importante da avaliação é que os erros, na perspectiva construtivista, eles são muito construtivos. E eles são inerentes ao processo de aprendizagem e principalmente fontes valiosas de informação sobre os avanços e dificuldades. Justamente são eles as setas do caminho. Tem um último ainda, é que eu coloquei um desafio para os professores, né, para a gente encerrar. Botei aí umas setas, que aí acho que a interpretação vai para cada um, né, cada um vai construir o seu sentido para elas, mas a pergunta é justamente, que está no slide, como organizar os processos avaliativos dentro dos parâmetros do nosso sistema de ensino, ou seja, usando as notas, né, que normalmente a gente usa, que os sistemas de ensino utilizam desses componentes em uma perspectiva mediadora da avaliação, justamente para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Como é que a gente faz isso? E isso eu deixo como uma questão final de desafio para que se pensem com os seus preceptores, com os supervisores, os orientadores do programa nas escolas, tá bom? Muito bem, olha aí que presente, que aula presente nós tivemos aqui na videoaula número 10, fazendo jus ao número da aula, 10, foi uma aula 10. Muitos elogios aqui na rede social, professora Clarissa, o professor Márcio falando e eu aqui interagindo, não era fugindo de vocês não, era muito pelo contrário, era conectando a população, o universo digno de Guinness Book, né? Até a Netflix já está com ciúme das nossas videoaulas, porque a gente está bombando muito, né? Que bom que os nossos participantes dos editais estão entendendo a essência dessa formação continuada e verdadeiramente estão abraçando a oportunidade e participando conosco da travessia do projeto. Então, a professora Clarice finalizou a fala com uma provocação. Vocês podem considerar essa provocação para sistematizar lá o item do relatório, né, relacionado à síntese da aula 10. Eu também deixei uma questão lá no comando da aula 10, a gente sempre coloca uma ilustração, um desenho com algumas informações. Sim, direção. Eu sei que ainda tem uma surpresa para os nossos babies e os nossos professores da rede. E aí, além do desenho e das sinalizações do horário, do dia da aula, eu sempre coloco o tema da aula. E no tema a gente já está fazendo no formato de pergunta, que é exatamente para que vocês se sirvam dele para poder direcionar a sistematização do relatório. Então, o tema proposto, a questão problematizadora proposta lá no elemento contextualizador da aula 10, a gente colocou assim: avaliação da aprendizagem. Quais os segredos existentes entre avaliação e aprendizagem? Então, como componente do segredo, fica aí todas as dicas dadas pela professora Clarissa, elementos do campo da avaliação conceitual, procedimental, atitudinal. Não deixem de falar sobre a importância do erro, como ela bem salientou agora no finalzinho, não é? Enfim, revisita a videoaula. O bom da web é porque nada se dispersa, né? Ou melhor, a gente nada se esgota. A gente sempre tem a oportunidade de poder voltar para esse universo cibernético que foi produzido aqui, e essa videoaula ela pode ser assistida de uma forma inesgotável de vezes, e vocês podem verdadeiramente estar voltando para os nossos vídeos e se reapropriando dos conceitos e dos contextos. Bom,
Agora sim, solta pra gente o videozinho do PIBID ou do RP, essa altura não interessa mais, o importante é que é IFRN Mania, com certeza foi produção interna nossa, solta aí pra gente, é um experimento de química lá na Escola Pública de Estado. Olha aí os nossos estudantes. Pena que eu não recebi um descritor maior, mais detalhado do que foi esse experimento, mas o fato é que envolve uma experiência com uma substância líquida e também com processos gasosos, não é? A gente está vendo aí o trabalho do estudante lá, do estudante da educação básica, em soprar e perceber alguma reação. Olha, professor, aí você que viu o vídeo vai ficar responsável para descrever para a gente, para na vídeo aula 11 a gente começar dizendo o que esse experimento aí com esse líquido rosa representa, porque deixou todo mundo com água na boca. Eu pelo menos estou curiosa para saber. Vocês concordam? Sim, sim. Bom, a gente fica por aqui. Beijo, beijo. Agora eu passo o bastão para os meus amigos se despedirem também. Meninos, menina, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está do outro lado da telinha se sentiu muito acolhido, muito amado, pela importância que vocês têm na instituição, não é? E pelo sim que vocês deram para o processo de formação continuada do nosso programa. Nós queremos agradecer pelo espaço, pela oportunidade e a vocês também, porque é uma troca de experiências e de aprendizagem entre quem está aí e quem está aqui. Eu agradeço também, agradeço novamente a Andresa e ao espaço, né, aqui da aula, porque esse momento ele está sendo colocado, né, não só para estudantes, mas para professores também, e essa riqueza da aprendizagem, né, como o Márcio colocou, é para a gente também, tá? Muito obrigada. Beijo e até quinta!